Êxodo. Shemot. Capítulo 17. Toda a assembleia de Ishau partiu do deserto de Sim, fazendo percurso por etapas, segundo a ordem de Iau, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Masha, dizendo: Dê-nos água para beber. Mas Masha lhes disse: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que persistem em pôr Iau à prova? Mas o povo estava com muita sede ali, querendo água, e eles se queixavam contra Masha, dizendo: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede tanto a nós, como aos nossos filhos, e aos nossos rebanhos? Por fim, Masha clamou a Iau: O que devo fazer com este povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Iau disse então a Masha: Vá à frente do povo, e leve com você alguns dos anciãos de Ishau e o bastão com que você golpeou o rio Nilo. Pegue o bastão e vá. Veja, estarei diante de você ali na rocha, em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Masha fez isso diante dos anciãos de Ishau. Então ele chamou o lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos Ishalitas e por terem posto Iau à prova, dizendo: Iau está ou não está entre nós? E os amalequitas vieram lutar contra Ishau em Refidim. Em vista disso, Masha disse a Yausha, conhecido por Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã ficarei no cume do monte com o bastão do verdadeiro Criador na mão. Então Yausha lutou contra os amalequitas, assim como Masha lhe havia ordenado, e Masha, Aaron e Hur subiram ao cume do monte. Enquanto Masha mantinha as mãos erguidas, os Ishalitas venciam, mas, assim que abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Masha ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Então Aaron e Hur seguraram as mãos dele, um de cada lado, de modo que suas mãos se mantiveram firmes até o pôr do sol. Assim Yausha derrotou Amaleque e seu povo com a espada. Iau disse então a Masha: Escreva isto no livro, para que seja lembrado, e repita a Yausha. Apagarei completamente a lembrança dos amalequitas de debaixo dos céus. Então Masha construiu um altar e o chamou de Yaunice, e disse: Visto que a mão dele é contra o trono de Iá, Iau estará em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Êxodo. Shemot. Capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Masha, ouviu falar de tudo que o Criador tinha feito por Masha e pelo seu povo Ishau, de como Iau havia tirado Ishau do Egito. Jetro, o sogro de Masha, havia acolhido Zípora, esposa de Masha. Este a havia enviado para a casa do sogro junto com os 2 filhos dela. Um deles foi chamado de Gerson, pois Masha disse: Eu me tornei residente estrangeiro numa terra estrangeira. E o outro foi chamado de Eliezer, pois ele disse: O Criador de meu pai é meu ajudador, que me livrou da espada de Faraó. Portanto, Jetro, sogro de Masha, junto com os filhos e a esposa de Masha, foram encontrar Masha no deserto, onde ele estava acampado, junto ao monte do verdadeiro Criador. Então ele mandou dizer a Masha: Eu, seu sogro, Jetro, estou indo encontrar você. Comigo estão a sua esposa e os seus 2 filhos. Masha saiu imediatamente ao encontro do seu sogro, se curvou e o beijou. Cada um perguntou ao outro como estava passando, e depois entraram na tenda. Masha contou ao seu sogro tudo o que Iau tinha feito a Faraó e ao Egito por causa de Ishau, todas as dificuldades que haviam enfrentado pelo caminho e como Iau os havia livrado. Jetro se alegrou com todo o bem que Iau havia feito a Ishau, livrando-os do Egito. Então Jetro disse: Louvado seja Iau, que os livrou do Egito e de Faraó, e que livrou o povo do domínio do Egito. Agora sei que Iau é maior do que todas as outras divindades, por causa do que ele fez aos egípcios, que agiram de modo arrogante contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Masha, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios ao Criador. E Aaron e todos os anciãos de Ishau foram comer uma refeição com o sogro de Masha, diante do verdadeiro Criador. Então no dia seguinte, Masha se sentou como de costume para julgar o povo, e o povo ficou diante de Masha desde a manhã até o anoitecer. Vendo tudo o que ele fazia pelo povo, o sogro de Masha disse: Por que você está fazendo isso pelo povo? Por que você se senta para julgar sozinho, enquanto o povo espera diante de você desde a manhã até o anoitecer? Masha disse ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar o Criador.
Quando surge uma questão entre duas pessoas, ela é apresentada a mim para que eu a julgue, e eu torno conhecidas as decisões do verdadeiro Criador e as suas leis. O sogro de Masha lhe disse: O que você está fazendo não é bom. Certamente se esgotará, tanto você como esse povo que está com você, porque este é um fardo pesado demais para você levar sozinho. Agora escute-me. Eu lhe darei um conselho, e o Criador estará com você. Você deve, sim, servir como representante do povo diante do verdadeiro Criador e deve apresentar as questões ao verdadeiro Criador. Você deve lhes ensinar os decretos e as leis, e fazê-los saber o caminho em que devem andar e o trabalho que devem fazer. Mas deve selecionar dentre o povo homens capazes, que temem o Criador, homens dignos de confiança, que odeiam o lucro desonesto, e designá-los sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles devem julgar o povo quando surgir uma questão, e trarão a você toda questão difícil, mas toda questão mais simples eles resolverão. Torne mais leve o seu fardo, deixando que eles o dividam com você. Se fizer isso, e se o Criador assim lhe ordena, você poderá aguentar o fardo, e todos voltarão para casa satisfeitos. Masha escutou imediatamente o seu sogro e fez tudo o que ele disse. Masha escolheu homens capazes dentre todo o Ixal e os designou como cabeça sobre o povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Assim, eles julgavam o povo quando surgia uma questão. Qualquer questão difícil levavam a Masha, mas toda questão mais simples eles julgavam. Depois, Masha se despediu do seu sogro, que seguiu caminho para sua terra.